mensagem vinda do trono de Deus para nossas vidas com um tema: no início. Graça e paz a todos. Eu sou Darlan Campos. Glórias a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de alegria poder estar aqui. Deus, Ele é lindo, Deus, Ele é maravilhoso, Deus, Ele é tremendo, Deus é o nosso Pai, o nosso Deus, que é digno de receber nosso louvor e nossa adoração. Nessa mensagem de hoje eu quero explicar para vocês, como que eu comecei a estudar a Bíblia, como eu comecei a ter um conhecimento bíblico, como que eu comecei a descobrir alguns mistérios de Deus, do qual Ele deixa a gente descobrir. Porque nem todo Deus revela para a gente. Tem coisas que Ele não revela, tem coisas que Ele não vai falar e não vai mostrar para nós. Mas quando nós pedimos Ele para que nós possamos ter um conhecimento bíblico, para Ele nos dar sabedoria e entendimento da palavra dEle, nós começamos a orar, a glorificá-lo, a estudar a Bíblia e adquirimos conhecimento. E é isso que nós devemos fazer, ter conhecimento bíblico. Então, meu querido, eu vou contar neste momento, tá, como que eu comecei a estudar a Bíblia. Mas antes, vamos ver aqui o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo 1 e 2, que vai dar base para toda a mensagem nesta hora. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1 a 2, que está escrito assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Somente esses dois versículos para nós iniciarmos. Deus, Ele é maravilhoso. Então, meu querido, eu comecei a estudar a Bíblia quando eu comecei há pouco tempo depois, que eu aceitei Jesus. Existem coisas nas nossas vidas, temas, que a gente fica procurando saber se realmente existiu ou não. Será que esses ossos ou essas descobertas, que esses estudiosos, essas pessoas saem, para fazer descobertas, procurando, descobrir algo do passado para que possa apresentar para nós. Eu quero falar um pouco sobre os dinossauros, porque eu comecei a estudar a Bíblia foi em questão dos dinossauros. Uma certa vez, que eu era novo convertido, então eu tinha um irmão, o diácono Marcos, ele bênção, de Deus. E toda sexta-feira lá na igreja nós ficávamos orando, Tinha o momento da oração, era, toda sexta, e juntava, os irmãos e irmãs, e nós ficávamos orando. Uma certa vez eu comecei a conversar com ele e perguntei para ele: irmão, será que realmente existiu os dinossauros? Aí ele falou para mim assim: olha, Darlan, a Bíblia diz que Adão, ele viveu entre animais gigantes. Então, os dinossauros viveram nesta época. Eu fui embora para casa pensando nisso, perguntando, fazendo essas perguntas até mesmo para Deus. Deus, será que realmente os dinossauros viveram na época de Adão? Então, assim, fui pesquisando, peguei e falei assim: sabe uma coisa, eu vou dobrar os meus joelhos no chão, eu vou orar, eu vou pedir Deus, eu vou pedir o Espírito Santo para me ajudar a eu ter esse entendimento, para que o Espírito Santo possa falar comigo realmente como que foi a morte de Adão e se realmente existiu os dinossauros. Então eu estudando, orando, buscando, pedindo Deus para falar para mim, e aquela coisa toda, aquela intimidade com Deus, E ali eu descobri muitas coisas, meu querido. Só que antes de eu compartilhar com você,
vocês, nós vamos ler agora alguns temas que faz parte da mensagem, né? Então eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo também no livro de Ezequiel. Quem já for achando aí o livro de Ezequiel já vai abrindo. Ezequiel, capítulo de número 28, versículo 12 até o versículo de número 19. Ezequiel, capítulo de número 28, de 12 a 19, que está escrito assim. Vamos ler o versículo 11, tá? De 11 até o 19. Está escrito assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová. Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estivestes no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que fosses criado, foram preparados. Tu eras um querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecastes. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim, cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Então o versículo 17 diz aqui que Lúcifer foi lançado na terra. Versículo de número 18 também está dizendo isso, né? No finalzinho ali, ó, do versículo 18 também fala, né? Que te consumiu e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto e te tornastes e nunca mais subsistirá. Agora, meu querido, né, então nós tivemos que pegar esse versículo 17 aqui e o finalzinho do versículo 18 para nós entendermos a mensagem. Por quê? Porque Lúcifer, ele foi lançado na terra. Né? Apocalipse. Vamos lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, número de 12. Apocalipse 12. Livro de Apocalipse 12, versículos de 7 a 13. Está escrito assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do teu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar,
porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dara à luz o filho do homem. Então, mais uma vez, a Bíblia está dizendo que o próprio Satanás, o próprio diabo, que é o Lúcifer, foi lançado na terra. Né? E é isso aí, porque isso vai precisar, tá bom? Isaías, capítulo de número 14. Vamos lá no livro de Isaías. Isaías de número 14. Livro de Isaías 14. Isaías 14, versículo 12 a 15. Está escrito assim: Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes derrubado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono, e no meio da congregação me assentarei ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Agora vamos voltar lá em Gênesis. Gênesis capítulo de número 5. Nesses versículos tudo primeiro, aí a gente entra na mensagem. Então, versículo de 5, de 1 a 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Assim eu comecei a estudar a Bíblia, meu querido. E por que eu li todos esses versículos? Para que nós possamos entender aqui. Eu estava dizendo que eu perguntei ao irmão se realmente existiam os dinossauros. Então, meu querido, ele falou comigo que Adão viveu entre animais gigantes. E eu fui pesquisar a morte de Adão, e a Bíblia disse que Adão viveu 830 anos e depois morreu. Não fala que um meteoro caiu na Terra e matou todos os dinossauros ali. Porque se realmente foi isso, a morte de Adão seria uma morte com explosão na Terra, e isso não foi. A morte de Adão não foi assim. Eu vou falar uma coisa aqui que algumas pessoas, né, falam que é errado e tudo, mas para pensar. Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 2, o que eu li, que dá tema para toda essa mensagem de hoje, está escrito assim, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto final. Versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? Tá. Só que entre o versículo 1 e o 2, é algo que eu gosto de dizer, que algumas pessoas, né, acham isso meio absurdo, mas Satanás revelou na boca de Raul Seixas assim: eu nasci há 10 mil anos atrás e nada neste mundo que eu não saiba demais. O Lúcifer, ele foi lançado na terra, igual nós acabamos de dizer, que por isso que eu pedi para você gravar na sua mente que Lúcifer foi lançado na terra. Tá, agora vamos lá. A morte de Adão foi uma morte natural. A morte de Adão não foi uma morte com uma explosão, né? Então, se viveu os dinossauros,
Os dinossauros viveu entre o versículo 1 e 2, que passaram milhões de anos. Vamos dizer assim que seria esses 10 mil anos aí, né, que eu acabei de dizer agora. E a ciência estuda que um meteoro caiu sobre a face da Terra, onde matou todos os dinossauros. Na verdade, não é um meteoro. A queda de Lúcifer, porque em Apocalipse também fala que o Miguel, né, que é o anjo Miguel, quando ele lutou contra Satanás, destruiu Satanás e Satanás caiu por terra, com uma terça parte dos seus anjos. Por isso que a Bíblia fala que ele foi lançado na terra, ele é jogado na terra, e a ciência estuda que um meteoro caiu na terra, mas na verdade não é um meteoro, é a queda de Lúcifer caindo sobre a terra. E acabou ali, se realmente existiam os dinossauros, acabou com todos os dinossauros, entrando aqui no versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. Então a terra ficou sem forma e vazia. Na queda de Lúcifer, a terra ficou sem forma e vazia. E havia trevas, próprio Satanás, e havia trevas na face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se os estudiosos estudassem um pouco mais, lessem um pouco mais a Bíblia, eles não diriam que seria um meteoro caiu na terra. É o próprio Lúcifer caiu na terra. Acabou ali, vamos dizer assim, acabou com todos os dinossauros, a terra ficou sem forma e vazia, e né, o que eu acabei de dizer agora. Então, assim eu comecei a estudar a Bíblia, a ter o conhecimento bíblico. Assim eu comecei a entender um pouco sobre o que Deus pode revelar para o homem. Se assim Deus revelou para mim essa mensagem, revelou para mim ter este conhecimento, então Ele pode também fazer por você, meu querido. Basta nós orarmos a Deus, basta nós buscarmos a presença de Deus, basta nós orarmos, ter uma intimidade com Deus, sabe? Pedir Ele para ter sabedoria e entendimento da palavra dele, para que nós possamos conhecer um pouco mais sobre este livro aqui chamado Bíblia, que é a verdadeira palavra de Deus, onde aqui é verdade, é alimento para a nossa alma, é aonde nós podemos conhecer mais a Deus. Meu querido, eu fiquei assim tão maravilhado quando eu comecei a estudar a Bíblia, a ter esses conhecimentos, e eu queria mais, e 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 até hoje, meu querido. Sabe, porque nós precisamos, nós precisamos. Hoje existe muito falsos profetas, sabe, meu querido, que tentam mostrar para nós algo que não é bíblico, mas tenta entrar na nossa mente que é bíblico. É meio complicado isso, eu sei que é meio complicado entender isso, mas é como se Satanás se pegasse toda a verdade, transformasse ela em mentira e apresentasse para você como se fosse a verdade. Assim ele fez com a Eva. Ele pegou toda a verdade de Deus, transformou ela em mentira e apresentou para Deus como se fosse a Eva, como se fosse a verdade. Eva, ei, se você comer do fruto da ciência do mal, tu vai ter entendimento. Enganou ela. Sabe, até hoje existe isso, sabe? Esses falsos profetas dizendo algo que não é bíblico, enganando muitas pessoas, se possível enganaria até os escolhidos, porque isso está escrito na palavra de Deus. Então nós temos que ficar muito atento com essas coisas, nós temos que prestar muita atenção nessas coisas. É por isso que nós precisamos estudar a Bíblia, precisamos ter intimidade com Deus, precisamos
jejuar, orar, louvar a Deus sempre, meu querido. Sempre. Eu fiquei muito feliz, tá? Esse primeiro entendimento, esse primeiro conhecimento bíblico meu, né? Eu sei que o tema foi extenso, tive que ler ali, porque eu gosto de ler para ficar bem mais detalhado, né? A gente entender as coisas, né? Porque o Lúcifer, ele foi um anjo criado por Deus para louvá-lo a Deus, onde, né, ele se achou iniquidade em si mesmo, queria ultrapassar o poder de Deus, mas Deus o destruiu, jogado na terra. É por isso que Satanás ele tem inveja de nós, porque nós fomos colocados no lugar dele para louvar a Deus. Sabe, nós estamos nesse lugar agora. É nós onde nós louvamos a Deus, adoramos a Deus no lugar dele. Né? Então por isso que às vezes ele tem raiva de nós. Por isso que ele quer vir roubar, matar e nos destruir. Só que como nós somos revestidos com a armadura de Deus, cheios do Espírito Santo, onde nós estamos com a proteção, as fortes mãos poderosas de Deus nos protegendo, então não tem como ele nos atingir, mas não dá brecha, meu querido, não dá brecha, não brinca de ser crente, não brinca com o evangelho, não brinca de ser crente não, meu querido, porque Satanás também não brinca não, tá? Então leva a sério, tá? Vive uma vida digna diante de ti, na face dessa terra. Vive uma vida digna diante de Deus na face dessa terra, meu querido. Tá? Vive buscando a presença de Deus. Não deixe Deus retirar o Espírito Santo de Deus das nossas vidas. Não deixa. Busca. Você vê que tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que vai tentar te afastar da presença de Deus, distancia daquilo. E busca a presença de Deus. Traz a presença de Deus sobre as nossas vidas, sobre a tua vida, meu querido. Se encha do poder de Deus. Porque a Bíblia fala assim, se a gente sujeitar a Deus e resistir às tentações do diabo, ele vai fugir de nós. Tá, meu querido? E como eu falei, né, que era 2 temas ali que eu conheci, que eu tive entendimento. Aí passou anos. Aconteceu algo. Mas agora nós vamos ler primeiro. Mateus capítulo de número 27. Abre comigo a Bíblia de Mateus capítulo de número 27. Vou achar aqui Mateus 27. Espera aí. Mateus capítulo de número 27, versículo 46 a 53, está escrito assim. Mateus capítulo de número 27, versículo 46 a 53, está escrito assim. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto dizia, este chamas por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus clamou outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Então muitas pessoas que tinham morrido foi ressuscitado junto com Jesus. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então muitos
pessoas ali, quando Jesus Cristo morreu, né? Muitas pessoas foram ressuscitadas junto com Jesus, tá? E em Mateus capítulo 28, vamos lá no 28, versículo de 1 a 10, está escrito assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era um relâmpago, as suas vestes brancas como a neve, e os guardas, com medo dele, ficavam muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizeis aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: Não temais, ide, dizei aos meus irmãos que vão para a Galileia e lá me verão. Então, meu querido, como eu disse para vocês que eram dois temas do qual eu tive conhecimento, eu vou contar esse outro aqui. Então, na época eu estava separado já, fiquei 5 anos separado, e eu estava morando na casa da minha mãe. E eu estava sentado no portão, né, assim, abri o portão da casa da minha mãe, assim, tá pra rua. Eu gostava muito de sentar assim, de tardinha, e fiquei lá. E eu lembro que eu estava só de bermuda, estava descalço sem camisa. Quando eu olhei lá na frente, vi duas moças com saia lá, né, com a saia longa. Aí eu pensei, ou é assembleiana, ou é da Testemunho de Jeová, ou é da Deus é Amor, ou é dos mormons. E eu fiquei lá. Eu pensei assim, se for uma dessas, você vai parar e vai conversar. Aí quando eu vi que era dos mormons, eu falei assim, não, eu vou entrar porque eu não quero dar assunto para esse povo não. Só que aí eu pensei assim, não, que isso? É só não olhar para elas, vão passar e não vai nem tchau não. Aí só que o que aconteceu? Elas não passou direto, elas parou e conversou comigo. Que nós somos, sei que lá, Capezute, era um negócio, uns nomes assim. Nós somos da igreja dos santos dos últimos dias, né, que é os mormons e tal. É que nós somos missionárias e nós testificamos a Cristo. Foi um negócio assim que elas falaram assim comigo. Aí me apresentou o livro, perguntou se eu sabia, se eu conhecia o livro dos mormons, né? Eu falei assim, não, eu não sei não. Aí pegou e tirou o livro e me deu. Aí eu peguei e falei, não posso comprar agora. Não. Eu falei, não, é de graça. Aí eu pensei, de graça não é bom, né? Aí peguei o livro, não queria pegar não. Aí por fim eu falei, vou pegar. Aí ela falou assim, antes de você ler esse livro, sabe, faz aquela oração de confirmação, assim, que Deus vai falar para você que o livro ele é verdadeiro. Aí eu virei para essa hora, deixa eu falar uma coisa com você. Qualquer livro que eu vou ler, até mesmo a Bíblia, antes de eu ler, eu sempre faço oração. E ela falou, então faz isso, daqui a um tempo nós vamos voltar, vamos te procurar para saber se você realmente, o que você achou do livro. Aí, meu querido, eu li o livro no início dele assim e eu descobri um grande erro no livro. Então, se existe um erro, então o livro é falso. Para mim é falso. Tem erro, está errado.
esse livro aqui não erra, ele é verdadeiro. E o livro deles estavam errados. E eu sei que essas duas moças foi procurando assim, uns 3 meses direto. Assim, elas iam umas 2 vezes na semana me procurar, nós ficava conversando, e eu sempre com a Bíblia na mão, tá? Nunca deixei de usar a Bíblia, não. Não falei, meu pastor falou que é isso, a igreja que eu congregava falou que é assim, não. Eu sempre, a Bíblia diz isso, a Bíblia fala isso, a Bíblia mostra isso. E nós ficava conversando, elas iam, e elas vinham e eu Bíblia nelas, e elas iam, eu Bíblia nelas. Aí uma certa vez, ela conversando comigo assim, ela falou, não, mas quando Pedro, Tiago e João impôs as mãos sobre Joseph Smith, dando ele autoridade de sacerdote maior, eu falei, opa, peraí. Você falou o quê? Pedro, Tiago e João impôs as mãos sobre Joseph Smith para dar ele autoridade de sacerdote maior? Eu dei a Bíblia para ela e falei, mostra para mim onde é que está escrito isso na Bíblia. Mas nem tudo está escrito na Bíblia. Eu falei, não, aí fica fácil. Se você vai falar alguma coisa para mim, falar que não está escrito na Bíblia e é de Deus, aí é fazer enganar todo mundo. Eu não. Vai me enganar, não. Não vai me enganar, não. Não tem isso na Bíblia, isso é mentira. Pedro, Tiago, João não impôs a mão sobre Joseph Smith para dar essas autoridade maior, não. Isso é engano, isso é mentira. Falei com elas. Elas ficaram assim. Aí, meu querido, você já ouviu falar do anjo Moroni? Pois é, eles têm esse anjo Moroni e a Bíblia não fala sobre esse anjo Moroni. É outra questão, né, do qual eu orei, busquei de Deus. No livro deles, mais ou menos no início ali, está escrito que Joseph Smith estava na casa dele, aí veio um ser branco, né, de roupas brancas, os pés e as mãos não tocavam no chão, falou com ele que o livro, né, que é o livro de Mormon, estava escondido debaixo de uma árvore lá, alguma coisa assim. E ele falou que esse ser é um ser ressurreto e glorificado. E nomeou ele de anjo Moroni. Beleza. E eu falei assim, gente, não existe esse anjo Moroni não, esse tem tá errado, esse livro deles é falso. Aí quando ela veio, um dia ela perguntou, e aí você leu o livro? Li. Aí era verdadeiro, eu falei, não, é falso. Cortei na hora assim, não, é falso. Ela, como assim? É falso. É falso porque esse anjo Moroni que vocês estão falando, que ele é ressurreto e glorificado, isso é um grande engano. Porque o único que eu conheço que é ressurreto e glorificado chama Jesus Cristo. Porque ele morreu na cruz do Calvário, ao derramar do sangue dele para nos salvar, nos perdoar de todos os pecados, e ao terceiro dia ele foi ressuscitado, ele ressuscitou, ele passou a ser ressuscitado, passou a ser ressurreto, e o corpo dele ficou glorificado, para que ele pudesse voltar para o Pai. Então o único que é ressurreto e glorificado chama-se Jesus Cristo, e não Moroni. Aí eu fui descobrir quem é Moroni. Moroni era o filho de Mormon. Mormon é o fundador dessa igreja lá, que é a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Ele que é o fundador, não é Joseph Smith. Ele é o fundador da Igreja dos Mormons, onde escreveu o livro dos Mormons, passou para Moroni. Moroni acrescentou algumas coisas, escondeu debaixo da árvore, para ninguém destruir, para ninguém desfazer o que estava escrito ali. Moroni morreu. Aí quando veio essa ressurreição de Cristo aqui, né, quando a morte de Jesus Cristo, que algumas pessoas ressuscitaram, igual eu li aqui, eles falam que Moroni ressuscitou nesta mesma hora também, aonde passou a ser ressurreto e glorificado, que nomearam ele de anjo Moroni. Aí esse Moroni apareceu para Joseph Smith, falou que o livro estava em tal lugar, para Joseph Smith ir lá buscar esse livro e dar início a essa igreja que chama o Santo dos Últimos Dias. Agora eu me pergunto, onde é que tem ser humano escrito na Bíblia que ser humano vira anjo?
tem, meu querido. Moroni era filho de Mormon, era ser humano igual nós aqui, ó. Ser humano igual nós, morreu. Aí vai ressuscitar e vai virar anjo? Não existe, é outra falsidade, é outro erro. Não podemos confiar nessas coisas, não podemos confiar em tudo que as pessoas falam. Se a pessoa falar, tem base bíblica, é verdade, é da Bíblia, ei, acredita. Mas se não tem base bíblica, nós não somos obrigados a acreditar, não. É por isso que muitos falsos profetas hoje estão enganando muitas pessoas, porque as pessoas não procuram a verdade na Bíblia e deixam que elas venham e enganam a você. Aí você passa a ser enganado e acha que está vivendo uma vida, na verdade não está. E esses falsos profetas hoje dizem que não, a gente não precisa devolver o dízimo mais, não precisa participar de ceia mais. E tem muitas coisas lá que eles estão falando que não precisa, que não é bíblico, porque dízimo é do Velho Testamento. Que ceia não precisa, porque a Bíblia fala que para ceiar tem que estar com a presença de Deus. Meu querido, a própria Bíblia fala: se aquele que não participar do corpo e nem do sangue não faz parte de Cristo. Então é necessário nós participarmos da ceia do Senhor. Nós precisamos devolver dízimos, porque é bíblico. Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O Velho Testamento, quando Jesus Cristo veio, ele não aboliu, ele não tirou a lei de Moisés, ele veio apenas cumprir a lei de Moisés, meu querido. Entende isso? Já pensou você pegar ali os 10 mandamentos e não viver mais os 10 mandamentos? O primeiro mandamento é qual? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Mas está na lei de Moisés. É o Velho Testamento, então você não precisa amar a Deus então não. Então, bom, não precisa amar a Deus mais. Já pensou? Já pensou parar nisso? Pensou? Os 10 mandamentos estão na lei de Moisés. Se você vai tirar a parte do dízimo e a parte que não precisa ceiar mais, porque está no Velho Testamento, é lei de Moisés, então tira também amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro grande mandamento, e esse mandamento está na lei de Moisés. Tira então você não precisa mais amar a Deus sobre todas as coisas. Ei, vamos estudar a Bíblia, gente. Vamos estudar a Bíblia. Anjo Moroni, a Bíblia está falando. Ser humano virar anjo, onde é que está escrito isso? Não tem, meu querido. Não tem. Aí aí elas viram que não tinha como competir mais comigo, biblicamente, elas parou de ir. E você acredita que passou um tempo, uma pessoa me ligou, não, nós somos das igrejas dos móveis, eu falei, minha filha, você quer conversar comigo? Vamos. Começou, parou também. Aí, graças a Deus, acabou. Agora não tem mais, não. Essas pessoas não aparecem, não. Então, meu querido, é importante nós estudarmos a Bíblia e ter conhecimento bíblico para nós sabermos direitinho, aprender a palavra de Deus, para que, quando essas pessoas vierem, não te enganem. Amém? Soberaníssimo e eterno Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, estou aqui nesta hora, neste momento. Pai, continua dando-nos sabedoria e entendimento da Tua palavra. Abençoa-nos. Derrama sobre nós a Tua graça, a Tua bênção, a Tua unção, o Teu mover, o Teu poder. E o Senhor possa fazer grandes coisas acontecer nas nossas vidas. Pai, nos abençoe grandemente, Pai. Deus, que nós venhamos ter sabedoria e entendimento da Tua palavra, para que quando esses falsos profetas tentar chegar até nós, ou tentar enganá-los, nós estaremos com a verdade. Nós estaremos com este livro aqui, chamado Bíblia, que é a verdade. Nós estaremos bem instruídos, nós estaremos bem assim, sabe, com a sabedoria do Senhor. Nós estaremos meditando dia e noite na palavra do Senhor, para que possamos estar alimentados com a verdade. Então continua nos abençoando, Pai, para a honra, glória, louvor e adoração ao Teu santo nome. Amém.